a minha frustração é um ponto que o Alan bateu, o Marcão. Criatividade. Eu acho que a criatividade de você ir lá e buscar um Pablo Mari, fantástica. Pode dar super errado. Como um monte de contratação dá errado. Ninguém conhecia o Bruno Viana. Contrataram o cara foi um bonde. Ninguém conhecia o Thiaguinho. Pagou-se uma grana, não rendeu. O Bruno Viana ainda foi um cara que foi empréstimo. Então, dos males, o menos pior. Mas onde eu quero chegar, Marcão? O Alan fala que é muito fácil você contratar o Neymar. Eu também acho muito fácil você contratar o Cebolinha, por mais que ele não esteja rendendo. Essa diretoria, apesar de ter um perfil muito assertivo nas contratações, e se a gente for pegar o mercado histórico, ela acerta tanto quanto erra em alguns jogadores. Alguns jogadores chegam, demoram a se adaptar. Beleza, a gente tem que compreender. O futebol é isso aí mesmo. Tem jogador que chega e dá conta. Tem jogador que chega e vai demandar um tempo. O próprio Davi Luiz foi assim. Chegou, lesionou, demorou um tempão para depois começar a jogar bem. E hoje eu já vi no Twitter gente preferindo o Fabrício Bruno. Eu não postei nada, mas eu prefiro o Fabrício Bruno no lugar do Davi Luiz hoje também. O Marcão falou do Mateuzinho no Varela. Eu iria de Fabrício Bruno no Davi Luiz tranquilo. Eu acho que caberia. Mas a questão da criatividade, Marcão, é muito fácil para o Braz vir e trazer o Gerson. O Rossi eu não conhecia, mas, porra, o cara estava no Boca Júnior. Esse eu deixo passar. Mas eu acho que falta criatividade, Marcão. E eu não digo nem no cenário sul-americano, entendeu? É muito fácil você ir lá fora e trazer o Gerson. Não que seja uma contratação ruim, mas, cara, eu já conheço o Gerson. Eu acho que a contratação também passa por ser criativo. E aí o Alan acho que é assertivo. O sim pode ser criativo pra caramba, Marcão. Mas parece que os dirigentes travam tudo. Todas as negociações que podem avançar, eles travam. E assim a gente vai ficar vivendo de janela de meio de ano. Porque o jogador que está na Europa nunca vai vir para cá no meio da temporada. O Gerson só veio porque ele estava parado. O cara não queria mais ele. Se fosse o Sampaoli lá, o Gerson não viria. A mensagem é essa. Eu acho que falta um pouquinho de criatividade, Marcão. Não sei o que você pensa sobre isso. Eu não chamo de criatividade, porque na criatividade você pode ser criativo e contratar um bonde, igual a gente fez com o Thiaguinho. A gente foi criativo e contratou um bonde. Eu chamo isso da gente ter um espectro de jogadores tal, que a gente possa escolher esses jogadores com conhecimento de causa. Assim, será que a gente hoje tem uma base de dados com os jogadores possivelmente mapeados para cada posição do Flamengo? Eu não tenho essa certeza, Cleitinho. Eu não tenho essa certeza. Porque toda janela se fala em o Wallace, Thiago Mendes, o Wendel, para posição de volante. Cara, não é possível que só tenha esses 3 volantes no mundo. Será que o Flamengo tem uma base de dados onde ele olhe e fala assim, olha só, a característica do meu volante agora, eu não quero um volante Cuejar. Eu quero um volante que ele tem um poder de marcação, mas que ele consiga sair jogando. Né? A gente reclamava muito do João Gomes, não tinha o passe para frente e tal, mas ainda assim era um jogador que tinha um passe e tal e mordia bastante. Nessas características, se o Vitor Pereira chegar amanhã e falar assim, centro de inteligência, olha só, eu preciso do tal substituto do João Gomes, que eu não falaria assim, tá? Porque eu acho que a gente precisa de uma outra característica para jogo, mas tudo bem. Eu preciso de um cara aqui, substituto do João Gomes. Ele precisa ter tais e tais características. Ele precisa fazer aqui, ó, cobrir aqui. Ele precisa correr no mínimo 10 km por jogo. Ele precisa ter uma velocidade máxima no jogo de 21 por hora. Ele precisa ter aqui uma média. Eu tenho quase absoluta certeza que o Flamengo não tem isso. Não tem. Você sabe o que aconteceu nessa janela? O Barcelona contratou o Julián Araújo. Vocês conhecem o Julián Araújo? O Julián Araújo é base do Los Angeles Galaxy, da MLS. Esse moleque teve em 2018 na Barça Youth Academy, que é a academia de jovens do Barcelona. O Barcelona acompanha esse moleque desde 2018. O moleque foi, se profissionalizou na MLS, no Los Angeles Galaxy, e agora, depois de 4 anos, o Barcelona vai contratar o moleque. O Flamengo tem isso? Eu não consigo ver isso no Flamengo. Falar assim, olha só, eu preciso de um meia
canhoto para substituir o Arrascaeta, que tenha essa e essa característica, que tem um passe que quebre linhas e tal. Nessas características, sim, me dá uma relação de 5 jogadores aí. Na América do Sul, no Brasil, qualquer lugar, que a gente tenha condições de contratar. Eu acho que a gente não tem. Eu acho que quando a gente tem, assim, porra, eu preciso de um volante, aí a gente vai nos mesmos, a gente dá um toque no Bertolucci. Ô, Bertolucci, e aí, irmão? Porque o Bertolucci é uma porrada de jogador aí, entendeu? Então, assim, o Flamengo, vou voltar a falar isso que eu falei, sei lá, desde 2020 eu falo isso. O Flamengo tem uma casca profissional, mas se você perfurar um pouquinho, a gente cai no amadorismo ainda. Então, eu não consigo chamar isso de criatividade. Porque quando você não tem estudo, você cai na criatividade, Cleitinho. Ah, porra, não, eu vou ter que inventar alguma coisa aqui para eu poder sanar essa situação. O Flamengo não tem estudo. Até que me prove o contrário, tá? Até que me prove o contrário. Sabe quem me provou o contrário? A base. A base me provou o contrário. A base, ela captou o Mateuzinho. A gente xinga pra cacete, mas é profissional, tá aí, jogando. Ela captou o Muniz. Ela captou o Viseu lá atrás. Ela captou... Tem uma porrada de moleque do Nova Iguaçu que se profissionalizou, já foi vendido. Vinição é um deles, entendeu? Então, assim, a base capta esses moleques. A base parece que é mais bem estruturada que o profissional. Eu acredito... Mas o trabalho da base... Mas aí só um minuto, Marcão. Mas aí eu venho destacando e elogiando. O trabalho que a base vem fazendo é sim de se parabenizar. Desde que o Flamengo... E aí, até mesmo no balanço, a gente pega o quanto o Flamengo, né, tem destinado orçamento e verba para fazer exatamente isso. É gigante o orçamento da base. A base vem buscando meninos com 12 anos. Tirou um menino que era do Vasco lá, um cabeludinho lá de 12 anos, que nem fala que o moleque é bola. Esse trabalho, a gente está falando agora do profissional, rapaziada. Agora, com relação à base, a gente não pode, pelo menos eu não posso falar absolutamente nada. Não, eu não falo porque eles já provaram que estão revelando, que eles estão captando bem. Então, mas tem um problema na base também, que é perder jogador. Por exemplo, o Richard Rios. O Richard Rios foi um bom achado, tá no Guarani e tá jogando bem. Tá jogando no Guarani, no Paulistão. Aí eu acho que a avaliação que foi feita dele não foi boa e ele foi negociado. Mas tudo bem. A gente achou mas isso acontece em todos os lugares. Vamos lá. Olha só, sabe quem era a base do Flamengo quando era menor, Alan? Sabe quem era a base do Flamengo? O Bruno Guimarães, cara. Não, mas tem vários. O Ronaldinho também foi e saiu. Cara, o Hendrick passou pelo São Paulo e saiu com 12 anos do São Paulo e agora foi vendido por milhões pro Palmeiras. Assim, eles vão acertar e errar na base. Porque, infelizmente, são muitos meninos. Não dá para permanecer com todos. E aí acontece, Cleitinho, acontece. Mas o trabalho do Noval e da galera que tem fazer esse trabalho na base é muito bom. O Flamengo vem conseguindo captar jogadores cada vez mais cedo, vem conseguindo trazer os meninos, e aí, né, eu não sei a data de corte que passa a ser, porque aí o clube depois ganha aquele percentual ainda, né, de clube que desenvolveu o atleta. Então, esse trabalho é muito bom. A gente não tem o que debater, o que tem que discutir. O que a gente está falando é a capacidade do SIM em identificar e trazer e apresentar soluções. Porém, eu estou levantando aqui a possibilidade, pelo que eu conheço, de talvez ser até feito o trabalho, mas isso ser prontamente quebrado ali ou recusado pelo SIM. Ou pelo SIM, não. Pelo Comitê do Futebol do Flamengo, que é composto de pessoas que gostam de jogadores já rodados. Marcão, faz até sentido, porque se você for pegar o que você falou, os volantes são sempre os mesmos. O meia, quando apareceu, o meia é o Oscar. Pô, o Oscar é do Bertolucci. Quando chega o Pulgar não é assim. O Pulgar é o mesmo empresário do Vidal. Toda vez que o Flamengo contrata alguém, tem um intermediário que tem uma relação com outro jogador que está vindo. E aí teve até uma mensagem do amigo aqui. O Gabigol foi sim, o Bruno Henrique foi sim. Não foi, porra. Todo mundo conhecia esses caras. Todo mundo sabe quem é Bruno Henrique, todo mundo sabe quem é Gabigol. Sabe quem achou o Arrascaeta? Esse foi o sim, mas foi do Cruzeiro, que foi lá no Defensor do Uruguai, sei lá o nome do time, e encontrou. Isso sim é encontrar. Tirou do cu do Uruguai e trouxe o cara.
O Flamengo só pegou um puta jogador que já era bom pra caralho no Cruzeiro. Isso não é sim, gente. Isso aí é só você pegar e investir dinheiro em jogador bom. Aí até eu faço. É essa criatividade que eu cobro, entendeu? Mas eu acho que a palavra que você usou realmente é melhor, Marcão. Assim, a gente gasta até mais, né, se for ver. A gente pega um jogador já formado, já dado certo. Esse cara já deu certo, então vai valer mais, né? Eu não gosto também de chamar muito de aposta, porque se tem estudo não é uma aposta, né? O Alan fala, o financeiro pode ir lá e rechaçar os jogadores. Eu acho que acontece, tá? Mas assim, será que quem propõe esse nome tem um embasamento tal que possa convencer até o financeiro em gastar o dinheiro no cara? Ou não? A gente chega e fala, esse cara joga por aqui, entendeu? Então, será que a gente chega e fala assim, esse cara... Oi? Não é o financeiro que veta para mim. E aí, ou a diretoria, aqui, né? A diretoria. O amigo aqui, ele tá botando aqui, o Soflá do Urubu, ele falou assim, vocês não entenderam nada do modelo de negócio do Flamengo. Então, assim, o modelo de negócio que o Flamengo hoje, essa atual diretoria, ela vem, né, praticando, é de vender meninos da base, que ainda são garotos, podem vir a ter um potencial e virar realidade um dia, ir ao mercado, trazer jogadores que já foram realidade um dia, ou que estejam encostados em algum grande time da Europa, mas que tenha mais rodagem. Só que isso tem um preço muito mais elevado. Eu entendo e eu acho que eles foram bastante assertivos, tá? Só para a gente deixar claro aqui. Só que, para mim, pode ser uma mescla disso. Você não precisa fazer sempre investimentos gigantescos, uma vez que agora você também pode, né, colocar dinheiro em algumas apostas, desde que o jogador esteja sendo acompanhado, tenha uma boa avaliação e bons resultados, boas entregas. E para isso, Marcão, eu entendo que se faz necessário trazer um especialista ou alguém que entenda. No mercado, a gente conhece aqui o Josa, que ele tem inclusive um canal, é um cara estudioso de mercado sul-americano, conhece vários atletas. Eu entendo que esse é o tipo de profissional, talvez capacitado, que é uma capacidade que eu não tenho, e acredito que muitos que estejam aqui no chat aqui com a gente também não possa vir a ter, de recompor a equipe técnica do Flamengo, o sim do Flamengo. Porque é um cara que entende a porra do mercado, que assiste jogos no mercado e no cenário sul-americano. O Flamengo deveria ter um Josa em cada continente, amigão. Quer saber a verdade? Deveria ter um Josa no cenário sul-americano, deveria ter, né, na Europa, um na África, para que esses caras pudessem trazer e apresentar soluções. Jogadores com potenciais e capacidade. Porque aí, cara, você acaba rentabilizando também quando você consegue peneirar e descobrir um grande talento como esse. Essa é a crítica e o ponto que eu coloco. Assim, que fique claro que também o Sim não vai pegar a lista de jogadores que ele tem mapeado e falar, essa é a nossa lista. Ninguém vai fazer isso. Mas, pelo que aparece, né, que o Flamengo está indo atrás, e pelo que aparece de contratação, eu acho que a gente estuda muito pouco o cenário do futebol mundial, inclusive, eu diria. Sei lá, será que não tem um moleque na África aí? Cara, campeonato francês, campeonato alemão, é recheado desses caras. O Brasil não tem tradição, a América do Sul não tem tradição de comprar jogador africano, né? Foram poucos que passaram por aqui. Será que a gente não podia ir lá, cara, dar uma olhada nesses caras? Claro que é impossível. A gente não olha o nosso vizinho aqui do lado, né? A Argentina. A Argentina cheia de bom jogador, cara. Cheio de bom jogador. Cara, toda janela sai uma leva de jogador argentino para a Europa. Uma leva. E aí sai... Não é que sai do River e do Boca, não. Sai do Patronato, sai do São Lourenço, sai do... Sabe? Sai de time médio, cara. De time pequeno. Né? Não vou falar o absurdo que foi o Dybala, né? O Dybala saiu da segunda divisão para ir para o Juventus, né? Isso aí é outra história. Ele está muito longe disso, né? Mas assim, a gente não consegue botar um Josa lá, igual o Alan falou, falar assim, irmão, você vai ver o campeonato da primeira divisão da Argentina.
Eu preciso de jogadores com essas e essas características. Vê se você acha alguém aí para mim. Colômbia, a mesma coisa. Sei lá, Uruguai, a mesma coisa. A gente não consegue. Então, eu acho que é muito complicado, cara. É muito complicado a gente ter um trabalho um trabalho de prospecção de jogadores, se a gente não estuda. Me dá a impressão que o Flamengo não tem esse estudo, tá? Me dá a impressão que o Flamengo não tem esse estudo.